É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora de política, a piora da avaliação de Bolsonaro na gestão da pandemia, mudança no Ministério da Saúde, processos envolvendo os filhos do presidente, o cenário como é que fica agora com a possível volta de Lula à disputa eleitoral. Eu converso com o Gaudêncio Torquato, que é consultor político e professor titular da USP. Gaudêncio Torquato, boa noite. Boa noite, Denise, boa noite aos telespectadores da TV Gazeta. E vamos começar falando dessa questão da popularidade do presidente, na verdade, a avaliação dele em relação à gestão da pandemia. Houve uma piora importante, nós tivemos no ano passado, inclusive, alguma recuperação, que na época se atribuiu muito ao pagamento do auxílio emergencial, principalmente com maior valor. Agora já foi assinada a MP que permite a volta do auxílio, mas menor. Como é que fica essa questão da popularidade, do apoio ao presidente? Pois é, Denise, eu acho que o presidente confiou demais, na minha visão, no auxílio emergencial que se encerrava, mas achava que poderia, com isso, continuar sendo popular. Eu acho que aquele grupinho que o recebe diariamente na porta do Palácio da Alvorada o engana muito. O que é que aconteceu? Realmente despencou na popularidade, 56%, evidentemente, fazendo uma má avaliação do governo, e é o pior, na minha visão, o pior momento em que vive a administração Bolsonaro. Agora, evidentemente, além do auxílio emergencial, do Bolsa Família, a crise sanitária, a pandemia, que está sendo muito mal gerida, muda ministro, cai ministro, entra outro, não resolve. O país está perplexo com esses 300 mil mortes que podem ocorrer, né? 3 mil mortes podem ocorrer por dia no Brasil. 3 mil mortes. Estamos chegando a 3 mil mortes por dia, Denise. O que é uma coisa fantástica. Não é o primeiro ranking mundial em relação às mortes da população. Então, o Bolsonaro está preocupadíssimo, na minha visão. Ele tentou colocar um band-aid agora, né, no Ministério da Saúde, convocando um cardiologista da Paraíba, presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, mas, na minha visão, os problemas vão continuar. Não adianta mudar ministro, tem que mudar realmente o comportamento do governo. Então, o que nós estamos vendo? Reuniões ontem e hoje, o novo ministro, que não foi nomeado ainda, é interessante esse aspecto, não foi nomeado ainda. O novo ministro vem em reuniões com o presidente, tentando definir uma pauta, mas, enfim, o que nós estamos vendo é que o Bolsonaro tornou-se efetivamente ministro da Saúde. E, como disse o novo ministro, política é o governo que define e nós executamos, o Ministério da Saúde executa. Que bobagem, isso é ao contrário. Quem deve definir as prioridades, quem deve definir o cronograma, quem deve definir uma estratégia de ação coletiva, todos esses aspectos dizem respeito exatamente ao Ministério da Saúde, não ao presidente. Então eu vejo o presidente muito apertado, inclusive com essa queda da popularidade. O Centrão decepcionou-se com a nomeação do novo ministro, já que havia indicado, por intermédio do Arthur Lira, presidente da Câmara, a doutora aqui de São Paulo, né? Que negou, ele não aceitou realmente aí os convites, porque por divergência técnica, disse a professora. Então, nós estamos vendo aí o governo apertado, o Centrão, inclusive ameaçando já, a essa altura já ameaçando retaliar com a aprovação de situações de emendas, de medidas provisórias, ou vetando alguns aspectos provisórios de interesse do governo. Agora, nós estamos vendo realmente uma confusão muito grande, Denise, muito grande. Agora, Torquato, a gente vê que a agenda está sendo levada adiante. Nós tivemos a aprovação do Marco do Gás, teve a votação do veto do presidente ao novo Marco do Saneamento, nós temos a aprovação de determinadas medidas, PEC emergencial, então você tem a impressão de que há uma ligação maior entre o Congresso e o Executivo. Você não vê isso efetivamente? Eu acredito que o Congresso Nacional tem o dever, nesse momento, de aprovar matérias de interesse do país. Se essas matérias vêm do Executivo ou não, então nós temos que aprovar. Acredito ainda que existe um diálogo muito forte, muito intenso entre, particularmente, os presidentes da Câmara e do Senado com o presidente Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Mas eu não vejo essa relação consolidada, essa articulação consolidada. Eu ainda, hoje mesmo, fazendo uma leitura dos fatos dos últimos momentos, nós vemos que o Centrão está começando a ter preocupações fortes, dizendo o novo ministro
só tem duas alternativas, acertar ou acertar. Disse um deputado a respeito da ação do ministro. Então, uma frase desse sentido deve ser considerada pelo presidente Bolsonaro, acertar ou acertar. E se não acertar? Denise, e onde está o cronograma das vacinas? É muita confusão. O ministro Pazuello mostrou, antes de ontem, em sua entrevista coletiva, que o Brasil já havia adquirido novos lotes de vacinas, inclusive a vacina da Pfizer e a da Oxford AstraZeneca, mas é muito confuso, ninguém sabe isso de maneira clara. O governo tem uma má comunicação nessa área, falta de didatismo, falta mobilização social, né? E particularmente esse viés negacionista, né? Porque por mais... Você viu a declaração do presidente hoje? Que diz, mostramos. Morre gente todo dia. Morre gente. Por 3 mil mortes, morre gente todo dia. Isso não é resposta de um estadista. Então, eu acredito que, a continuar assim, essas pesquisas vão continuar também a mostrar a queda de popularidade do presidente Bolsonaro. Agora, Gaudencio, muita gente analisou a troca do comando do Ministério da Saúde também por uma maneira de o presidente desviar um pouquinho o foco, primeiro da questão dos processos que envolvem os filhos dele, né, especialmente Flávio Bolsonaro, e por outro lado teve a questão da entrada de Lula em cena novamente com a decisão do Supremo. Você vê essa ligação? Vejo, claríssima. O presidente parece despertado de um sono forte, com o discurso do Lula, um discurso muito moderado, né? E se projetando, até se colocando na posição de, se for convidado por uma frente, eu aceitaria. Repetiu isso a CNN Internacional. Muito bem. Então, o Lula, na minha visão, está funcionando como uma pulga, não é? Tentando sugar, vamos dizer assim, o sangue das veias do Bolsonaro. E o Bolsonaro despertou para essa realidade. Primeiro. Segundo, evidentemente que ele também, com isso, conseguiu abafar um pouquinho a questão da filharada, em relação às rachadinhas, né? Mas o noticiário continua, apesar, vamos dizer assim, da nomeação do ministro ter assumido a posição principal, né? Os outros temas continuam sendo bastante massificados pela mídia. Então, ele vai ter que, na minha visão, nos próximos tempos, administrar esses problemas todos. O Paulo Guedes, por exemplo, hoje disse que essas vacinas deveriam ser adquiridas desde os tempos do Mandetta. Então, o que nós estamos vendo é uma linguagem desencontrada por parte do governo. Hoje, por exemplo, o Ministério da Economia falou que essa medida provisória, falando sobre a questão monocular, pessoas que têm apenas um olho, né, isso iria impactar, vamos dizer, segundo a análise econômica, impactar em 4 bilhões e tantos, né, o Tesouro. O Paulo Guedes, agora no final, disse que não vai impactar em nada. Enfim, há uma duplicidade de informação, uma duplicidade de interpretação, e a sociedade fica pasma com tudo isso. Então, essa é a questão. Quanto ao Lula, apesar de todo o esforço, não sei se você quer entrar nisso, todo o esforço do Lula, eu não acredito muito aqui na candidatura dele, porque na minha visão ele passou o tempo dele. Ele poderá ser um grande condutor de campanha, mas na minha visão ele não será candidato. É uma análise minha do Gaudencio Torquato. Porquanto ele gostaria de formar uma frente ampla, né, com uma candidatura que pudesse, de esquerda, pudesse arrebanhar um pouco o centro, os votos do centro. Agora, Gaudencio, é importante ressaltar também que o presidente Bolsonaro, mesmo com essa queda da avaliação geral, ele mantém aqueles 30% de apoio, que foi o que garantiu para a chegada dele no segundo turno nas outras eleições. Ele preserva a reserva eleitoral de apoio, né? Olha, ele preserva, mas eu não acredito que chegue nos 30% hoje. Se nós vamos depurar isso aí, tendo aqueles que estão em dúvida, aqueles que respondem... Temos um núcleo que é fortemente engajado com Bolsonaro, que eu diria que são uns 15%, muito engajados. Seja o que for, ele defende Bolsonaro. Há um segundo núcleo, em torno de uns 10%, né, que votou no Bolsonaro, mas na minha visão está olhando de um lado para outro para tentar ver se continua com o Bolsonaro ou sai de Bolsonaro. E isso vai depender da economia e da gestão nos próximos tempos. E tem um terceiro núcleo aí, uns 5%, que esse já saiu do grupo Bolsonaro e na minha visão, é um setor mais de classe média que está tentando buscar uma candidatura de centro. Então, eu não vejo que o Bolsonaro tenha os 30%, eu acho que tem
uns 15%, mas algum lote que virá desses outros segmentos ainda estão em dúvida a respeito do centro ou da direita. Mas de qualquer modo a gente não vê ainda uma candidatura, a gente está chegando ao final, só para concluir mesmo, que possa, por enquanto, entrar nessa briga, não é? Não, o Bolsonaro, veja bem, ele é um protagonista fortíssimo. E se houver uma divisão do centro, digamos, 3 ou 4 candidatos do centrão, do centro, perfeito, Bolsonaro estará tranquilamente no segundo turno, Denise. O centro se dispersa, Bolsonaro continua com a votação dele, né? E a esquerda unida, essa esquerda, poderá eleger o candidato contra o Bolsonaro. E nós vamos ter um repeteco da campanha passada. Perfeito, Gaudêncio. Eu ouvi aqui, conversei com Gaudêncio Torquato, que é cientista político, consultor e professor titular da USP. Obrigada, Gaudêncio. Uma boa noite. Boa noite, obrigado aos seus ouvintes, telespectadores, e obrigado a você, Denise. Obrigada. Com vocês.